Hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre a questão da higiene do paciente no ambiente hospitalar. Nas aulas anteriores, a gente já viu sobre a higiene individual, né, que é a higiene que nós temos que ter com o nosso próprio corpo. A gente já falou um pouquinho sobre a higiene coletiva, né, que está relacionada ao meio ambiente, ao meio em que a gente vive. E hoje nós vamos entrar na questão da higiene do paciente. Eu não poderia terminar, né, finalizar essa disciplina sem falar um pouquinho sobre essa mulher. Vocês sabem quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar na minha vida. É uma enfermeira. Dorothy Isso, Nightingale. isso, alguém falou o nome, foi a Marcela, né? Quem é essa historiadora? Foi Marcela que falou? Foi. Isso, Marcela, ela é a Florence, né? Mas quem que é essa mulher, né? Vocês vão estudar a fundo sobre a história dessa moça, né? Dessa mulher. Oi? Tá, voltando, né? Acho que alguém. Se vocês quiserem participar, vocês também podem digitar, tá? Que eu dou uma olhadinha lá no chat. Mas afinal, né? Quem que é essa mulher, né? Vocês vão estudar a história dela quando vocês forem estudar a disciplina de História da Enfermagem. Essa disciplina vai tratar sobre Florence, sobre Ana Nery e vai explicar direitinho sobre a história de Florence. Mas por que que eu não posso deixar de falar dela na nossa disciplina, né? Que é sobre higiene e profilaxia. Porque Florence, ela percebeu, né, durante a Guerra da Crimeia, que muitos soldados eles morriam por procedimentos básicos, por falta de procedimentos básicos, né? Como a questão da higiene das mãos. Então, ela percebendo isso, passou a implementar esses cuidados quando ela cuidou desses soldados na Guerra da Crimeia. E outra coisa também que Florence implementou, por isso que ela é conhecida como a percussora, né, da enfermagem moderna, foi a questão dos plantões noturnos. Por quê? Porque durante a Guerra da Crimeia, ela Ela per... usava uma lâmpada noturna. Isso, né? Por que que ela usava essa lâmpada? Você sabe me explicar direitinho? Porque era escuro à noite e não tinha muita iluminação à noite. Isso, né? Não acontecia eles não olhavam direito, eles não vistoriavam direito no período noturno. Então ela passeava sobre os feridos com aquela lamparina, né? E prestava os cuidados necessários a todos aqueles homens que estavam feridos. E assim ela conseguiu reduzir grandemente o número de feridos e de mortos, tá? De feridos não, de mortos, né? Então, com a Era questão. só ela, professora, que cuidava? Não, tinham outras pessoas, só que ela Tinha outra, né? percebeu Era a isso. principal, assim, né? Ela foi quem se destacou, né? Porque ela percebeu que a falta da higiene nas mãos, que a falta do plantão noturno, né? Que a falta de observar os pacientes à noite causava mais mortes. Então ela veio, né, para mudar. E eu não sei se vocês observaram, mas o símbolo da nossa enfermagem é uma lâmpada, né? A lamparina. Vocês já tinham percebido isso? Ou não? Não. Alguns Não, não já, tinha, né? Eu não. creio que alguns já perceberam, né? E é a lamparina por conta de Florence, né? Porque ela percorria os leitos e observava, né, com a lâmpada, prestava os cuidados, ela tinha esse cuidado com a higiene. E tanto que o dia 12 de maio, né, que é o dia da enfermagem, que é comemorado o dia da enfermagem, é, esse dia ele é comemorado por conta do nascimento de Florence. Foi quando Florence nasceu, dia 12 de maio. E aí virou o dia da enfermagem. Então a gente não tinha como passar por essa disciplina, né, de higiene sem comentar um pouquinho sobre a Florence, porque ela marcou mesmo a nossa história, né, da enfermagem. Agora, né, a gente vai falar sobre a higiene do paciente no ambiente hospitalar. E fica, pessoal, fica a cargo da nossa equipe de enfermagem prestar esses cuidados de higiene ao paciente. Como eu falei para vocês,
é nosso trabalho, nós não temos que delegá-los aos acompanhantes. Nós temos que fazer o nosso trabalho, tá? E o que seria a higienização do paciente no ambiente hospitalar? É a higienização do corpo dele, né, no leito, dos pacientes que são impossibilitados de se locomover. E tem a finalidade de limpar a pele, removendo todas as células mortas, as sujidades e os micro-organismos que ficam aderidos, tá? E os objetivos, né? É promover higiene, conforto ao paciente, reduzir o potencial de infecção, manter a integridade cutânea da pele, garantir a privacidade do paciente que é incapaz de realizar o autocuidado. A gente tem que ter alguns cuidados quando a gente fala, né? Quando a gente vai realizar a higiene do paciente. Um dos primeiros cuidados que é primordial na questão da higienização do paciente é preservar a privacidade do paciente, garantir a privacidade do paciente. Então, sempre que a gente for fazer qualquer procedimento com o paciente relacionado à higienização, a gente tem que ter um biombo disponível para que a gente possa fechar, né, o leito quando ele está naquela enfermaria. Tem vários e vários leitos. A gente tem que proteger a privacidade dele, colocar o biombo. Outra coisa também, nós só podemos expor aquilo que a gente vai higienizar. Digamos que você está fazendo banho no leito do paciente, você vai começar pela cabeça. Hoje a gente vai ver a ordem do banho no leito direitinho. A gente começa pela cabeça, pela higiene oral, aí vai fazendo a higienização da cabeça, desce para o tórax. Quando a gente for higienizar o tórax, a gente vai expor só aquilo que a gente vai higienizar. Na região íntima é da mesma forma. A gente não deixa o paciente completamente despido. A gente só expõe o que a gente higieniza, tá bom? E é imprescindível, quando a gente vai lidar com o paciente, né, de forma direta, o uso de luvas. A gente tem que utilizar luvas de procedimentos, né, nos procedimentos que não são estéreis e luva estéreo nos procedimentos estéreis, tá bom? Quais seriam, né, a questão do banho no leito? A gente não precisa utilizar a luva estéreo para dar banho no leito. A gente utiliza a luvinha de procedimento. Só que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente for higienizar. Por exemplo, faço a higienização da cabeça. Geralmente a gente lava mesmo a cabeça. Pega shampoo, água, lava toda a cabeça do paciente, coloca uma bacia, né, embaixo para higienizar com a água. E aí, quando a gente vai para outra parte do corpo, como por exemplo, faz a higienização do tórax, e aí vai partir para a higienização dos membros inferiores, a gente tem que trocar de luva, tá? Tem que ter sempre cuidado com a questão da troca de luva. Quando a gente vai fazer a higiene íntima do paciente, a gente também tem que trocar de luva, tá bom? Então, a gente tem que ter alguns cuidados antes de começar, né? Antes de fazer o procedimento. Tem que, primeiramente, preservar a privacidade dele, colocar um biombo, ter cuidado com relação à luva. Antes de qualquer procedimento também, é muito importante que a gente explique para o paciente. Por exemplo, tem um banho no leito 5. No leito 5, quem é que está lá? É o seu José. Então, a gente pega o prontuário do seu José e vai até o seu José. Oi, boa noite. Bom dia, seu José. Tudo bem? Hoje o senhor vai tomar seu banho no leito. A gente explica o procedimento para ele. E aí ele, tudo bem. A gente vai lá, higieniza as nossas mãos e prepara o material. Sempre. Explicar o procedimento para o paciente é primordial. A gente tem que estar falando com ele. Mesmo, professora, e o paciente que está inconsciente? A gente explica também. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a audição é um dos últimos sentidos que o paciente perde, mesmo ele inconsciente, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala perto de um paciente inconsciente, porque ele está escutando, muitas das vezes. Então, quando eu vou fazer a higienização do paciente, o banho no leito, a higiene oral, a higiene íntima, eu tenho que explicar o procedimento para ele, tá? Deixar ele informado de tudo e preservar a privacidade dele. Professora, Oi.
E no caso, se o paciente se recusar a tomar o banho, quando a pessoa vai lá, fala para ele que ele vai ter que tomar o banho, se o paciente se recusar, o que que a gente faz? A gente tem que tentar induzi-lo a tomar. Tem que tentar mudar aquele pensamento dele, né? Falar para ele os benefícios do banho, falar para ele quais são os prejuízos. A gente tem que tentar induzi-lo a tomar o banho no leito. Infelizmente, se o paciente se recusa de todas as formas, a gente não pode dar a força, tá? Mas é necessário ter uma conversa, tentar persuadir o paciente. A gente tenta persuadir ele de todas as formas. E se for, a gente também tem que ter cuidado com relação aos pacientes que não são responsivos, né? Digamos que tem um paciente que não responde por si. Se for um paciente que não responde por si, a gente tem que conversar com a pessoa que é responsável por ele. Agora, se for um paciente que é responsivo, que é orientado, que é lúcido, a gente tem que tentar persuadir, conversar com ele, explicar quais são os benefícios do banho, o que pode ocasionar a falta do banho. E aí tem uma conversa tete a tete com ele, para que ele possa, para que a gente possa conseguir convencê-lo a tomar o banho, tá? Geralmente, pessoal, isso não ocorre, do paciente se recusar. A gente explicando bem, conversando, sendo simpático, eles deixam fazer qualquer procedimento. Vocês vão observar isso. A gente cativa os pacientes, a gente passa a ter uma relação com eles, e aí eles acabam confiando na gente. Essa questão de explicar o procedimento tem tudo a ver com a questão de confiar. O paciente ele passa a confiar na gente. Então, a gente tem que conversar, tem que procurar ser simpático. E ele deixa, vocês vão ver que eles vão deixar. Tá bom? Doutora. Oi. E na higienização, tipo assim, parte íntima, tirar a barba dele? Sim, tricotomia, né? Que é retirar a barba, a gente que faz. Higiene íntima do paciente. Antes da gente fazer, a gente explica o procedimento para ele. Oi, pede com licença, né? Antes de pegar. Expõe somente. Oi? É que eu fiquei, na pandemia, eu fiquei com... Me chamaram para mim, convidar para mim no hospital, eu tive que ficar com um paciente, ele tá de Covid. Aí eu fiquei com ele lá. Aí eu fiz esses procedimentos dele. Uhum. Quer dizer, as meninas pediam para me fazer, né? Aí eu, como bonzinho, fiz, ajudei elas. Uhum. Você fez direitinho, né? Explicou para ele o A procedimento. barbinha dele e tal. Uhum. Eu ficava com ele. Eu fiquei com ele um mês, mais ou menos. Uhum. Já Faz fui acompanhar. massagem, né? De retorno venoso. Aham, ajudava a dar banho nele. Ajudar a dar banho, a trocá-lo, a limpar o leito, né? Eu limpava ele quando ele fazia os deveres dele, aí eu limpava ele, trocava a fralda dele. Uhum. Isso tudo é cargo da gente, pessoal. A gente que faz, é o nosso trabalho fazer isso, né? Mas eu era acompanhante. Oi? Mas eu era Professor, acompanhante, eu. Você era acompanhante? Era. Ah, então tá errado. Totalmente errado. Isso é trabalho do enfermeiro, da equipe de enfermagem. Elas te atribuíam o que era para elas fazerem. Tá totalmente errado. Eu fazia. Trocava lençol. Não, gente. É o que acontece muito. Eu já falei até isso pra vocês, né? Infelizmente, os profissionais, eles estão saturados. Limpava a cama dele, passava álcool, desinfectava. Professora, Oi. Quer dizer que a gente, que o técnico, o enfermeiro é que tem que dar o banho, não é o acompanhante não, que tem Não. que limpar, fazer tudo direitinho, é isso? Eu É não entendi, nós. É isso mesmo? É isso mesmo. É nós. É o técnico, é o enfermeiro. Somos nós. A gente vê muito acontecendo. É normal demais a gente chegar numa unidade hospitalar e o paciente tá dando banho no leito. Não é trabalho do acompanhante, gente. É trabalho de nós enfermeiros, de nós técnicos. A gente que tem que trocar a fralda, a gente que tem que fazer a tricotomia, mas isso é em pacientes que não conseguem, tá? Os pacientes que conseguem tomar professora. banho... Oi. y con respecto a la privacidad de cada paciente, ¿tiene alguna cosa que ver si es hombre, si es mujer, tiene que ser enfermera, si es hombre tiene que ser con enfermero? Não necessariamente. É como eu falei para vocês. Vocês vão estagiar e aí vocês vão ser oportunizados a banho no leito. Digamos que tenha uma paciente feminina, né, uma paciente do sexo feminino, e você é um estagiário do sexo masculino. Quando o professor ele vai com vocês, ele explica o procedimento juntamente com vocês e a paciente ela pode se recusar de tomar banho com um estagiário ou até mesmo com um enfermeiro do sexo masculino.
Porém, a gente tem que tentar persuadir, convencer, tá? Mas pode sim se recusar. É igual PCCU, o enfermeiro vai fazer o PCCU. Isso já aconteceu muito, pessoal, em estágio. De paciente se recusar a querer que por exemplo, o enfermeiro colha o PCCU dele, a paciente se recusar, né, no caso. Mas, com uma conversa, os pacientes acabam deixando, tá? Então, a gente tem que tentar explicar o procedimento para que eles possam confiar na gente. Deixa eu olhar um pouquinho aqui o chat. Nunca se sinta. Tricotomia, isso mesmo, o procedimento de tirar a barba, tá? O primeiro banho também, nos recém-nascidos, é para o enfermeiro dar, tá? Ele ajuda, né? Ensina a mãe para que ela possa dar aos próximos. Mas na maternidade, o primeiro banho é trabalho da gente, enfermeiro técnico que dá, tá bom? Mas a gente sabe que isso quase não ocorre, né, professora? Principalmente na maternidade. Nunca. Até nas enfermarias, né? Como você viu, o colega falou que ele fez a tricotomia, ele fez a higienização do leito, ele trocou a roupa de cama, ele deu o banho no leito. Totalmente Não errado. pode. Tá errado. Totalmente. É trabalho nosso. A gente não pode. Pois é, minha mãe, quando estava internada na fundação, era só a gente mesmo, acompanhante. Uhum, E olha que ela não conseguia mais nem se levantar. Aí os enfermeiros vinham, os técnicos, né, e mandavam a gente se virar com ela. Minha Eram nossa. super ignorantes. A gente colocava ela na cadeira de roda e levava pro banheiro para dar banho. Minha nossa, gente. Totalmente errado. É trabalho nosso. Mas a gente tá. Vocês estão se formando, vocês vão ser excelentes profissionais, né? Infelizmente, né, eles aprenderam isso também na escola, na faculdade, mas não fazem, né? Delegam. Mas a gente, né? A gente sabe que a nossa classe, infelizmente, ela não é valorizada, né? E aí isso acaba refletindo no trabalho. As pessoas É trabalham. isso mesmo que eu ia falar, professora. Uhum. Acabam Muito mesmo. trabalhando mecanizado, por trabalhar, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta e a gente é valorizado por isso, a gente se esforça, Isso né? mesmo. É verdade. Ultimamente, profe, aqui em Araceli, o profissional está trabalhando só por amor ao dinheiro, só maltratando, Uhum, sempre com mala resposta. uhum. Assim, pois você acha? Não E às entendo vezes isso, tá? nem tem essas remuneração, não. Infelizmente. Às vezes nem é remunerado assim, não. E aí isso reflete no trabalho do profissional. Porque, digamos, pessoal, vocês se formam, vocês estão com todo o gás. E vocês estão acompanhando a luta pelo piso salarial de enfermagem? Tá uma luta aqui no Brasil todo, né? E alguns ainda estão votando contra. Uma coisa que é direito nosso, né? Ter um piso salarial digno, ter uma carga horária digna, gente, a gente se sobrecarrega. Muitas vezes aqueles profissionais foi o tempo que deixou eles daquele jeito. Eles eram excelentes profissionais no início da profissão, mas por conta da desvalorização, por conta da carga excessiva de trabalho, da rotina cansativa, acabou fazendo um trabalho desleixado. E é o que acontece, né? Infelizmente. Mas vamos seguir, né? A gente sabe que a gente tá aí, né, para tentar mudar isso, para fazer o nosso trabalho direito. E lutar para os nossos direitos também, né? Porque a gente receber um salário inferior, né? Não dá certo. Ninguém trabalha feliz. Mas nós temos que dar o melhor, fazer as coisas com amor e carinho, senão fica em casa. Justamente, né? Isso aí era pra gente se conscientizar também, né? De fazer nosso trabalho com amor, né? E ser valorizado por isso também. Então, né, como vamos voltar à aula, como eu havia falado para vocês, é trabalho nosso, tá? A gente não pode delegar isso pro acompanhante, a gente tem que ir lá e fazer o nosso trabalho. Tem que dar o banho, tem que fazer a tricotomia, que para quem não sabe o que é a tricotomia, é retirar a barba do paciente, tirar os pelos do paciente, a gente que higieniza o leito, a gente que troca a fralda, né, do paciente, a gente faz todos esses cuidados, massagem de retorno venoso, tudo isso é a gente que faz, tá bom? E vamos seguir. Agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre cada um desses procedimentos que a gente vai fazer com o paciente acamado, com o paciente que não consegue cuidar de si. O primeiro procedimento que eu vou estar falando para vocês agora é sobre a higiene oral.
Hoje a gente vai ver sobre os cuidados céfalo-caudal do paciente, da cabeça aos pés, desde a higiene oral até a higiene íntima, né? A higiene íntima é regra, pessoal, em todos os banhos. Se você vê alguém fazendo de outra forma, tá errado. A gente começa pela higiene oral, vai para os cabelos, aí vai para o tórax, membros superiores, desce para os membros inferiores e, por último, a gente higieniza a região íntima, tá? Sempre é essa a regra. E hoje, não se assustem, por favor. A gente vai falar sobre cada uma da higienização de cada parte do corpo, tá? Mas eu sei que vocês são turmas novas, que vai ter algumas coisas que vocês não conhecem, mas vocês ainda vão ter essa disciplina, vocês ainda vão ter contato no laboratório, vão aprender o procedimento e vão executar o procedimento antes de vocês irem praticar nos pacientes. Hoje eu vou só dar uma pincelada, tá? Falar um pouco da higiene do paciente. Então, né, o que seria a higiene oral? Ela consiste, né, na limpeza dos dentes, gengivas, bochechas, língua e lábios. E a finalidade da higiene oral é promover conforto ao paciente, evitar a halitose, né, que é o mau hálito, prevenir a cárie e conservar a boca livre de resíduos. Então, a higiene oral dele, ela tem essas finalidades, tá? A gente tem que, sempre quando a gente for fazer a higiene oral do paciente, estar observando se tem presença de cárie, se a mucosa da boca do paciente está íntegra, se tem algum sangramento, se tem algum tipo de lesão, né, naquela mucosa. A língua do paciente é uma língua saburrosa? É uma língua geográfica? O que seria isso? São as anomalias que a gente encontra na anatomia do corpo. Não se preocupem com isso agora. Vocês vão ver isso em anatomia, sobre todas essas anormalidades. Então, a gente tem que saber identificar as anormalidades, tem que saber identificar para poder anotar, tá? Porque no final do banho, a gente anota tudo. Por quê, professora? Porque se aquele paciente tiver cárie dentária, se ele tiver algum tipo de fungo na boca presente, alguma patologia, quando o enfermeiro vai passar para o médico, né, todos os cuidados que foram prestados, e aquilo tiver anotado, o médico, a enfermeira, ela vai solicitar uma avaliação do dentista, e o dentista ele vai até aquele paciente para poder avaliar, para poder iniciar o tratamento. Então, é importante que tudo que a gente observar na boca, na parte íntima, tudo que a gente observar, a gente tem que anotar. Para quê? Para que o enfermeiro possa passar para o médico e solicitar a visita do médico especialista, a consulta do médico especialista, como, por exemplo, a higiene íntima. Quando a gente faz a higiene íntima da paciente ou do paciente, a gente observa como que está a genitália, se tem presença de secreção, leucorreia, prurido, se tem algum tipo de lesão na mucosa da vagina, nos grandes lábios, nos pequenos lábios, se tem urticária. Para que a gente observa tudo isso? Para anotar, passar para o plantão, né, para o próximo técnico, passar para o nosso enfermeiro responsável. Aí é com o enfermeiro. O que ele vai fazer? Ele vai solicitar, né, porque o médico ele sempre passa a visita olhando os prontuários. E aí, quando ele vê que tem anotado alguma anormalia, ele vai solicitar um médico especialista, por exemplo, um ginecologista, um dentista, para que possa avaliar e passar o tratamento para o paciente, tá? Então, vocês, como técnicos, depois que fizerem qualquer procedimento, tem que anotar todos os achados. E aqui, né, tem o material que é necessário para realizar a higiene oral no paciente. Mucosa é essa parte mais mole, o tecido mole da nossa boca, como, por exemplo, a parte de dentro da sua bochecha é a mucosa oral. Aí tem o palato duro, que é a partezinha de cima da sua boca, a gengiva. Então, a mucosa seria toda essa parte mais molinha da sua boca.
Alguém tá querendo falar? Não? Só um pouquinho, pessoal. Então, vamos prosseguir. Então, o material que a gente utiliza, né, para higiene do oral do paciente seria solução antisséptica, que é a solução bicarbonatada. E como que é preparada essa solução? A gente pega, né, uma colher de chá da solução bicarbonatada para cada 500 ml de água. E aí a gente vai utilizar essa solução para poder fazer a higiene oral do paciente. E aí como que é feito? A gente pega uma espátulazinha e faz em volta ela de gases. Coloca gases na ponta da espátula. A espátula é como se fosse aquele palito de picolé. Aí você envolta gases sobre aquela espátula, aí mergulha ela na solução bicarbonatada e faz a higiene oral do paciente, tá? Desde a língua, os dentes, a gengiva, toda a mucosa oral do paciente. Aqui, né, um copo para colocar essa solução. As luvas, como eu falei para vocês, é imprescindível, né, para cuidar do paciente. E a cuba-rim. A cuba-rim seria para aquele paciente bochechar no final. A toalha, pessoal, é para a gente colocar sobre o tórax do paciente para evitar que ele se molhe. Então, são esses materiais que a gente utiliza na higiene oral. Como que é feito? Professora, Oi. Desculpa, o que é cuba-rim? Cuba-rim é muito novo isso para vocês. Eu sabia que surgiam muitas dúvidas. É como se fosse uma baciazinha que é para o paciente cuspir mesmo, para que ele possa bochechar e cuspir naquele baldezinho. E depois eu vou pegar uma imagem e vou colocar para vocês, vou mandar no grupo. Tá bom, prof. Tá? Obrigada. De nada. Eu sei que é muito novo, tem muita coisa aqui que vocês não ouviram falar ainda, mas, gente, não se aperreia, vocês vão ver tudo isso, vocês vão fazer tudo isso, tá? Pode perguntar, alguém ia falar. Eu tava dizendo que é igual Professora? aquela vasilhinha do dentista, né? Que a gente vai tá com, tipo, sangue na boca e cospe, né? Isso mesmo, isso é a cuba-rim. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre? Professora. Oi. E quando a gente fizer a higienização do paciente que está inconsciente, ele não consegue cuspir, como é que faz? Aspira. Vocês já viram uma sonda de aspiração? Sim. Igual do dentista? Isso, a gente faz uma aspiração. Eu vou explicar esse procedimento ainda hoje, mas já perguntou... Oi? Quando eu tava com um paciente que eu tava falando, a gente, quer dizer, eu e a enfermeira lá, eu tava ajudando ela a fazer a respiração do catarro dele. Uhum. Na sonda pelo nariz, né? Não entendi. Para tirar o catarro dele, que ele tava entubado. Entubado não, ele tava na AVNI. Uhum. Ele tava, aí a gente fazia, porque ele tava dando muita secreção no pulmão, podia broncoaspirar, né? Isso mesmo, Uhum. fazer a aspiração dele. Uhum. Porque resseca, né, na hora que tá na máscara lá e a língua dele tava toda ressecada, sendo aquelas capazinhas de cima, a boca. Uhum. Ele utilizava aquela cânula de Guedel ou não? Pra retirar a língua? Não, usar não. Não, né? Só aspirava mesmo, né? Só aspirava mesmo, era. Pois é, pessoal, a pergunta da aluna, eu vou falar sobre isso ainda hoje, né? Sobre paciente que está entubado. Como que a gente faz para fazer a higiene oral dele? Mas nesse caso, o paciente não consegue cuspir, a gente coloca ele de lado, né? Para fazer a higiene dele. Fica mais fácil. Por quê? Porque se é um paciente inconsciente, ele pode broncoaspirar, né? O que seria broncoaspirar? Pode voltar aquela solução, né? Na boca dele e ele se engasgar, digamos assim. Então, a gente utiliza uma cânula de Guedel, que eu vou mostrar para vocês o que é. Isso eu coloquei a imagem, porque eu sei que é uma coisa que talvez alguns não tenham visto. Para que a gente utiliza essa cânula? Para poder trazer a língua dele para frente e, através dessa cânula, a gente aspira, tá? Quando a gente faz a higiene dele, vai aspirando, para que ele não broncoaspire.
utiliza uma sonda de aspiração e faz a aspiração do conteúdo. Mas vamos falar disso mais para frente. Agora a gente vai falar, né, continuar aqui sobre o procedimento da higiene oral no paciente que não está entubado. Como que a gente faz? Como eu falei para vocês, lavar as nossas mãos, né? Antes de qualquer procedimento, a gente tem que lavar as mãos. Aí nós vamos até o nosso paciente e explicamos o que a gente vai fazer. Hoje a gente vai fazer a sua higiene oral, seu José. Aí ele, tudo bem. Aí a gente vai, prepara todo o material, né? Calças, luvas, prepara todo o material e coloca na cabeceira da mesinha que fica ao lado da cama do paciente, tá? Aí a gente vai colocar o paciente em posição confortável e elevar a cabeceira. Eleva 45 graus, fica naquela posição de Fowler, que é uma posição que ele fica meio sentado. Como eu falei também, quando o paciente ele não está consciente, a gente vai colocar ele em decúbito lateral. O que seria isso? Virar ele para o ladinho mesmo. Decúbito lateral é aquela posição que você vira para o lado, de lado, tá? E aí a gente coloca, né, uma toalha na parte superior do tórax e do pescoço do paciente com um forro plástico, se necessário. E aí a gente vai proceder à limpeza de toda a boca do paciente utilizando aquela espátulazinha que eu falei para vocês, envolta em gases, embebidas com a solução antisséptica que vocês diluíram em água. A gente utiliza a cuba rim, né, que é aquele vasinho, né, para o paciente poder bochechar e cuspir nela. Aí, depois disso, a gente faz a limpeza da língua, para evitar que ela fique saborreica. Para quem não sabe o que é uma língua seborreica, é uma língua suja mesmo, né? Então, por isso que é importante a gente limpar os dentes, a gengiva, toda a mucosa oral dele, a língua, tudo, tá? Aí, por fim, né, a gente enxuga os lábios dele com a toalha. Lubrifica sempre, pessoal, os lábios dele. Por quê? Para evitar as rachaduras, as lesões nos lábios, tá? Então, a gente lubrifica no final. Aí, nós retiramos as nossas luvas, higienizamos novamente as nossas mãos, guardamos o material, recompomos a unidade e anotamos tudo o que foi feito no prontuário do paciente, inclusive se tinha presença de cáries, como que estava a mucosa, como que estava a língua. A gente anota todas as anormalidades no prontuário do paciente. Alguém tem alguma dúvida sobre esse procedimento? Profesora, em torno de quanto tempo demora todo o procedimento, higienização? Tem algum tempo ou a gente faz de acordo com o paciente? Não tem nenhum tempo estipulado. Você pode realizar conforme o seu próprio tempo mesmo. Vai no seu tempo. Geralmente, né, quem tá começando às vezes acaba demorando um pouquinho mais, porque a gente tem que limpar os dentes, tem que limpar a língua, tem que limpar toda a parte da gengiva e observar, né? Então, não demora muito não esse procedimento, mas para quem tá iniciando pode ser um procedimento mais demorado. Ah, ok. Obrigada. Posso seguir? Sim. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre a questão da higiene oral em pacientes que estão entubados, né? Como que é realizada essa higiene? O material que a gente vai precisar, né, para fazer essa higiene é a solução antisséptica bicarbonatada, que é aquela soluçãozinha que a gente prepara antes, né? A espátula envolta de gases, a gente faz da mesma forma, pega uma espátula, enrola gases na ponta dela. O lubrificante, que é a vaselina líquida, que é para a gente fazer a hidratação dos lábios no final do procedimento. Um copo para a gente colocar a solução antisséptica, né, que é a solução bicarbonatada que a gente preparou. A seringa de 20 ml. Um aspirador, como eu falei para vocês. Nesse procedimento, a gente aspira, porque o paciente ele tá inconsciente, né, então ele não consegue cuspir, né, ele não consegue bochechar, então a gente tem que aspirar, tá? A cânula de Guedel estéreo, se necessário. Se necessário, porque essa cânula é isso aqui, pessoal, esse dispositivo aqui. E a gente utiliza quando o paciente ele tá sem nenhum nível de consciência, tá? Quando ele tá totalmente inconsciente. Porque
o paciente inconsciente, ele não tem o estímulo do engasgo. Quando o paciente está consciente, e a gente vai colocar isso aqui nele, porque a gente coloca aqui pelo palato duro. Vocês estão vendo aqui, ó. Se a gente coloca essa cânula de Guedel num paciente consciente, ele vomita, corre o risco de vomitar, broncoaspirar e acabar prejudicando ainda mais a entrada do ar pelas vias aéreas superiores. Então, essa cânula de Guedel, ela só pode ser utilizada em pacientes completamente inconscientes, com nível de consciência rebaixado mesmo, tá? E a gente vai colocar essa cânula de Guedel para ajudar a gente a fazer a higienização da boca do paciente e para ajudar também na questão da respiração do paciente. Quando o paciente está inconsciente, muitas vezes a língua ela tende a cair e acabar fechando a entrada de ar pelas vias superiores. Então, é importante, né, a gente utilizar esse dispositivo. E aí, como que é feito? Como que coloca esse dispositivo, né? A gente vai, né, medir primeiramente, tá? Para poder escolher o tamanho da cânula de Guedel. Como que a gente faz essa medição? A gente coloca a cânula de Guedel nessa comissura aqui da boca. O que seria a comissura? No cantinho aqui da boca do paciente e ver se essa parte aqui vai ficar mais ou menos no ângulo mandibular, que é esse ângulo aqui. Você faz a medida antes de colocar. Coloca essa parte aqui na comissura, né, no lábio, e vê aonde termina, se ficou mais ou menos aqui no ângulo mandibular. Se deu ok essa medição, a gente pode inseri-la, tá? Por que que é importante a gente fazer essa medição antes? Porque se a gente escolhe uma pequena demais, uma cânula de Guedel pequena demais, ao invés da gente trazer a língua para frente, a gente pode empurrar ainda mais a língua, né, do paciente. Isso pode comprometer ainda mais a oxigenação dele, a entrada de ar pelas vias superiores. Então, antes da gente fazer esse procedimento, a gente pega essa cânula e faz a medição, tá? A gente coloca aqui essa partezinha para medir na fissura do lábio aqui, no finalzinho do lábio, e a partezinha de baixo, ela tem que ir até esse ângulo mandibular aqui, tá bom? Aí, para colocar, vocês estão vendo essa imagem aqui, não sei se vocês conseguem enxergar direitinho, é a imagem da cânula de Guedel já encaixada, já fixada, corretinha. Aqui é o início, como que ela entra, como que a gente deve colocar. Primeiramente, a gente coloca ela assim. Essa parte aqui toca no palato duro, tá? E aí, quando a gente coloca ela virada em 180 graus, e aí essa parte pegando aqui no palato duro. Logo após isso, a gente gira novamente para a região posterior. E essa cânula, ela passa por trás da língua. E aí a gente traz a língua para frente, tá? E aí ela fica nessa posição aqui, ok? Vocês entenderam esse procedimento, como que é feito? Só me deu um boneco. Vai arrasar, né? Então, vamos seguir. Então, vocês entenderam para que serve o procedimento, né? Aí, a gente vai, né, pegar a cânula de Guedel quando necessário, toalhas e luvas. Aí, agora a gente vai fazer o procedimento. Como que é feito? Como eu falei para vocês, antes de qualquer procedimento, higienizamos as nossas mãos, a técnica correta de lavagem das mãos que vocês já aprenderam, né? E vamos lá até o paciente explicar o que a gente vai fazer. Como eu já tinha falado, mesmo que ele esteja inconsciente, a gente tem que explicar, tá bom? Vamos lá no paciente, explicamos o procedimento para ele. Aí a gente calça as nossas luvas e reúne o material, tá? Prepara a bandeja e reúne o material na mesinha de cabeceira, que fica ao lado do leito. Vamos colocar o paciente em posição confortável, com a cabeceira elevada ou em decúbito lateral, se o mesmo estiver inconsciente. Caso o paciente esteja com a sonda nasogástrica, a gente tem que abrir para evitar náuseas e refluxos do conteúdo gástrico para a boca.
Aí, o que a gente faz? A gente instila a água com o auxílio da seringa, que vocês lembram que a gente precisa de uma seringa de 20 ml? Então, a gente vai utilizar para instilar a água, né, pelo orifício da cânula de Guedel, e a gente aspira ao mesmo tempo, para que ele não broncoaspire. Opa, voltei. E aí, logo após, a gente retira a cânula de Guedel e vai lavá-la em água corrente na pia do quarto e recolocá-la. Ou então, né, a gente vai proceder à troca por outra estéreo, caso seja necessário, ou conforme a rotina, caso já tenha dado 24 horas após a sua colocação. Então, a gente tem que estar trocando essa cânula a cada 24 horas. Então, né, nós vamos proceder toda a limpeza da boca do paciente, utilizando a espátula envolta de gases, embebida na solução antisséptica, limpamos o palato, a parte superior e toda a arcada dentária. Limpamos também a língua, aí nós vamos enxugar o lábio com a toalha e lubrificá-lo com vaselina, né, para evitar as rachaduras. Aí, logo após isso, nós retiramos as luvas e higienizamos as nossas mãos. A gente organiza o ambiente e vamos fazer as nossas anotações. Aí, como eu falei, vocês fazem toda a anotação do procedimento que vocês realizaram. No ambiente hospitalar, principalmente nos setores particulares, privados, né? É importantíssimo o uso consciente de material, tá? Então, a gente não pode desperdiçar material em hipótese alguma em ambiente particular, né? Privado. Então, quando a gente for anotar no prontuário, a gente tem que anotar até os equipamentos, os materiais que a gente utilizou. Desde uma seringa até uma sonda. Tem que anotar todo o material e logo após o procedimento, tá? E aí a gente também vai anotar as anormalidades detectadas. A higiene oral do paciente entubado, ela deve ser feita uma vez a cada plantão, tá? Alguém tem dúvidas sobre esse procedimento? Sempre hay que anotar, né? Cada vez que a gente faz procedimento en los pacientes, para Sim. que entra de plantão, né? Sim, sim, sim. A anotação ela é a nossa arma, né? Como eu falei para vocês na aula anterior. Tudo que a gente for fazer com o paciente, a gente tem que estar anotando, tá bom? Esse procedimento aí a gente vai aprender assim mesmo, mas na prática, né? Justamente, né? Assim, Não, como eu disse, gente, complicado. não se assustem. E vocês vendo na prática, é mais simples do que parece. É bem mais simples, tá? Por eso que pregunté si tiene algún tiempo y eso, porque tem enfermeros que gustan de mandar. Não, gente, é bem simples os procedimentos, vocês vão ver isso na prática, não se assustem. Técnicas básicas é uma disciplina maravilhosa que eu adoro. Nessa disciplina, vocês estudam os procedimentos, e é a primeira disciplina do segundo módulo, é muito top. A primeira não, a terceira. Vocês vão estudar os procedimentos, né, de toda a técnica, banho no leito, cuidado pós-morte, toda essa parte de arrumação de leito, curativo, tudo. Vocês estudam na teoria e vocês fazem no laboratório. Eu adoro essa disciplina. Professora, por que a gente tem que falar com o paciente mesmo se quando ele está inconsciente, ele escuta? Eu falei no início da aula que o paciente inconsciente, não sei se vocês sabem, mas o paciente, quando ele está inconsciente, o último sentido que ele perde é a audição. Nós temos os 5 sentidos, né? E o último sentido que aquele paciente perde é a audição. Então, ele está escutando de certa forma o que a gente está falando, tá? Ah, tá. Então, muitas vezes a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente fala perto de um paciente que está, por exemplo, em coma, induzido, algo do tipo, porque às vezes ele está escutando tudo e ele acaba lembrando muitas das vezes quando ele acorda. Então, temos que ter cuidado com o que a gente fala à beira do leito do paciente. Agora, posso seguir? Então, vamos lá. Vamos seguir. A higiene da prótese dentária do paciente. Como é que é feita a higienização, né? O que a gente vai precisar? O material é um copo com solução antisséptica bucal, a escova de dentes do paciente, pasta dental ou sabão líquido, Cuba-Rim, né? Que é aquele... Eu vou mandar uma foto da Cuba-Rim para vocês, tá? Para tirar as dúvidas. Um par de luvas,
toalha de papel, toalha de banho e biombo, né? Para preservar a privacidade do paciente. Porque tem paciente, a maioria das pessoas que utilizam próteses, elas se sentem constrangidas, né? Então, como eu falei, tudo que causa constrangimento do paciente, que vai invadir a privacidade do paciente, a gente tem que preservar, né? A gente tem que tentar evitar os constrangimentos. Então, a gente tem que utilizar biombos em todos esses procedimentos que vai invadir a intimidade do paciente, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Vocês vão cansar de lavar as mãos. Todo procedimento que vocês forem fazer com o paciente, vocês higienizam as mãos, tá? Higienizem as mãos na técnica correta. E aí a gente vai explicar. A mulherada que tem essas unhas aí muito doida, então cortar, hein? Com certeza. Já vai, já. Boca, Hugo, deixa a professora falar. Tem que cortar, tem que tirar os adornos, anéis, relógio, tudo para ir para estágio, tá? A CCIH, que é a comissão que passa fiscalizando os hospitais, eles batem em cima, tá? Em relação a adorno, a unha grande, até maquiagem às vezes muito pesada. Então a gente tem que ter cuidado. Continua, profe, com a aula. E para estágio, tá, gente? Vocês já tem que se prepararem um psicológico, vocês meninas, para cortarem as unhas. Então vamos lá, né? Como é que a gente faz a higienização da prótese? A gente lava as mãos e vai explicar, né, o que a gente vai fazer, né? O procedimento. Sempre, sempre, sempre. A gente explica o procedimento para o paciente e reúne o material na bandeja, né? Como que a gente vai fazer, né? Nesse caso de ser um procedimento que invade um pouco a intimidade do paciente, a gente vai proteger com um biombo, né? A gente coloca um biombo ao redor do leito. E aí a gente vai colocar a toalha sobre o tórax do paciente e coloca ele na posição de Fowler, que é a posição sentado. E aí quando é permitido, né? Quando não tem contraindicação. Quando tem contraindicação, a gente deixa o leito na posição normal mesmo. A gente não coloca ele sentado. Deixa ele... Esqueci o nome da posição. E aí a gente vai colocar as nossas luvas e pedir que o paciente remova a prótese com o uso da toalhinha de papel. A gente dá uma toalhinha de papel para ele poder retirar a prótese. Se o paciente não puder remover a prótese sozinho, a gente vai fazer por ele, tá? Com cuidado. Aí a gente coloca as próteses sobre a cuba rim, forrada com a toalhinha de papel, leva ao banheiro, tá? Aí colocamos a pasta de dente ou o sabão sobre a escova. E aí a gente segura a prótese na palma da mão e escova ela com movimentos firmes da base dos dentes para as pontas. Escova também toda aquela areazinha de acrílico, toda a extensão da prótese. E lava ela com água fria. Nós desprezamos o papel toalha da cuba rim após a higienização, né? Porque está contaminado. E aí vamos colocar outro papel toalha, tá? Colocamos a prótese limpa na cuba rim. Lavamos a escova de dente com água corrente. Colocamos na cuba rim. E lavamos as nossas mãos que estão enluvadas. A gente vai oferecer um copinho com solução antisséptica bucal para que o paciente enxague a boca, porque a gente higienizou a prótese, né? Mas a gente tem que higienizar toda a mucosa oral. E aí nós entregamos a prótese ao paciente para que ele coloque. Quando ele não consegue colocar a prótese sozinho, nós vamos lá e colocamos por ele. E aí a gente coloca o paciente em posição confortável, né? Na posição que ele se sentir melhor. E desprezamos as luvas, limpamos e guardamos todo o material, lavamos as nossas mãos e anotamos tudo no prontuário, tá? Quando o paciente retirar a prótese ou recolocá-la, nós como equipe de enfermagem, nós devemos observar se há alguma anormalidade na cavidade bucal e se houver, nós temos que anotar, né? Relatar no prontuário. Tudo bem? Vocês estão entendendo direitinho? Sim. Tá. Vamos continuar. Agora a gente vai entrar no banho no leito, né? E o banho no leito, pessoal, ele é só para os pacientes que realmente não conseguem ir até o chuveiro, que tem dependência total, tá?
E uma das normas, né? Eu vou falar para vocês agora algumas das coisas que a gente tem que fazer quando a gente vai iniciar o banho no leito, né? Nós devemos trocar água sempre que for necessário. E quando houver colostomia, aquelas bolsas de colostomia que fica aclopada a parte do abdômen do paciente, ou drenos, nós devemos esvaziar essas bolsas coletoras antes do banho ou trocá-las. E depois nós devemos trocar novamente a nossa luva antes de iniciar o banho. Quando o banho ele for dado em apenas uma pessoa, levando-se em consideração que o paciente precisa de ajuda, nós devemos seguir a mesma técnica, porém sem esquecer de lavar as mãos enluvadas antes de manipular a roupa limpa. E o uso de máscara para banho ele é opcional como rotina, levar em consideração os pacientes altamente infectados. Isso daqui, né, era antes da pandemia. Hoje em dia, em época de pandemia, a máscara é obrigatória, tá? A gente não deve fazer nenhum procedimento sem máscara. O que a gente deve ter, né? Qual é o material necessário? É muita coisa. E assim, infelizmente, no ambiente hospitalar, a gente não consegue ter tudo. E aí a enfermagem improvisa, tá? A gente tem que improvisar. Não tem tantos balde, não tem bacia, a gente dá um jeito. Mas o paciente não pode ficar sem tomar o banho. A gente tem que ter um carro de banho ou mesa de cabeceira, né? Para colocar o material necessário. Luva de banho. Pode ser luva de procedimento, né? Também a toalha de banho, a gente pode pedir pro paciente, se ele tiver a toalha dele, a gente pode pegar a própria toalha dele. O material para higiene oral, porque o banho no leito ele é completo, é céfalo-caudal. No momento do banho no leito, a gente faz toda a higiene dele, oral, cabeça, céfalo-caudal inteira. Material para higiene íntima, né? Que a gente vai ver, isso daqui a gente vai desmiuçar. Como a gente desmiuçou a higiene oral, a gente também vai desmiuçar a higiene íntima feminina e masculina, tá bom? Pente, sabonete do paciente, se ele não tiver, a gente pode estar usando algum componente clorexidina, alguma coisa para higienizar, tá? Comadre ou papagaio do próprio paciente, se o paciente não tiver, a gente pode pegar um que esteja esterilizado pelo hospital. Roupa para o paciente, pijama ou camisola, né? Roupa para a cama, porque quando a gente dá o banho no leito, a gente já higieniza. Higieniza todo o leito, troca toda a roupa de cama, tá? Uma bacia, um balde, o hamper. O hamper para quem não sabe, é como se fosse um cesto, né, de tecido, onde a gente está desprezando toda a roupa suja. A questão da roupa de cama suja do paciente, a questão como é que é o nome, meu? Do pijaminha, do camisola do paciente. A gente coloca no hamper para poder ser higienizado. E fita adesiva. Agora a gente vai para a técnica, né? Técnica de banho no leito. Primeiramente, a gente higieniza as nossas mãos e calça as luvas de procedimento. Vamos até o paciente, vamos explicar para ele o procedimento, né? A gente vai lá e explica para ele que chegou a hora do banho dele, que ele vai tomar o banho céfalo-caudal. Aí a gente traz... Gente, sempre quando a gente for falar com o paciente, a gente não pode utilizar termos técnicos, porque eles não conhecem. Então, a gente fala no popular mesmo, tá? A gente explica para ele o procedimento da forma que ele vai entender. Aí a gente traz o carrinho de banho e o hamper para próximo ao leito. Um cuidado que a gente tem que ter é com relação às portas e janelas, por conta da ventilação, né? Então, a gente tem que fechar as portas e as janelas, porque os pacientes eles sentem muito frio, às vezes, quando estão tomando banho. Proteger a privacidade dele, né, com os biombos, e oferecer a comadre ou papagaio ao paciente. Se o paciente tiver clister prescrito, a gente faz. O que é clister? É o enema, o flit enema. O que seria isso? O flit enema é um procedimento que ele é utilizado para paciente constipado, para paciente que tem que fazer algum tipo de exame, que a gente vai aprender isso na técnica, tá? A gente introduz pelo reto, né, para que ele possa evacuar, tá? Aí, antes do banho, a gente vê se o paciente, se tem prescrição de clister, né, que é o flit enema, e aí a gente faz o procedimento antes de iniciar o banho. Aí nós vamos desprender a roupa de cama, iniciando do lado oposto, onde permanecer.
pessoal, antes de fazer essa questão do procedimento, né, a gente coloca já os biombos, tá? Aí logo após isso, a gente começa pela higiene oral. Sempre é regra. Banho no leito, a gente faz primeiro a higiene oral do paciente. Aí logo após a gente vai lavando a cabeça. A questão da cabeça, vocês podem lavar mesmo. Coloca uma baciazinha embaixo, né, do paciente, leva a cabeceira dele. Coloca um saquinho plástico para não molhar o colchão, né, do paciente, e coloca a baciazinha em cima. Aí a gente lava mesmo com o shampoo, molha a cabeça. É relaxante, tá? Para os pacientes que estão acamados. A gente lava sempre cabeça, mãos e pés. O restante a gente vai limpando com compressa, e compressa ensaboada, compressa molhadinha e compressa enxuta. Faz desses 3 procedimentos. Mas cabeça, mãos e pés, a gente lava. Aí nós vamos lavar os olhos, limpando do canto interno para o canto externo, utilizando gases, tá? A gente passa só com água mesmo e gás. Lavamos e enxugamos o rosto, orelhas e pescoço. Essa questão de lavar o rosto, a gente pega uma compressa, molha ela, coloca um pouquinho de sabão e faz a higienização do rosto. Aí pega uma outra compressa para enxaguar. E a outra compressa ou a toalha do paciente para poder secar, tá? Aí a gente higienizou o rosto, a cabeça. Só agora que a gente vai tirar a camisola, tá? A gente vai expor, como eu falei para vocês, só o que a gente vai higienizar. E quando a gente retira a camisola do paciente, a gente vai manter o tórax dele protegido com o lençol. A gente não vai deixar ele exposto, tá? E aí a gente vai fazer agora a higienização dos braços e das mãos. Sempre, tá? A gente começa lava as mãos dele, como eu falei para vocês. E aí a gente vai do punho até a axila, a gente higieniza as mãos. Nesse momento, se for necessário cortar as unhas dele, a gente corta as unhas dele, tá? Higieniza todas as mãos, lava as mãos mesmo, coloca uma baciazinha embaixo e aí a gente lava e molha as mãos dele e enxuga. Todo esse procedimento você vai fazendo e vai enxugando. Você molha e enxuga, tá? O braço do paciente a gente não lava. A gente faz como, professora? A gente pega uma compressa, e molha ela um pouquinho, coloca um pouco de sabãozinho e vai ensaboando o braço do paciente. Uma outra compressa, a gente molha ela na água e tira o sabão. Já a toalha dele ou outra compressa, a gente seca, tá? Após isso, nós devemos trocar a água, né? Lembra que eu falei que a gente troca a água sempre que for necessário. Então, depois que a gente fez a higiene do rosto, da cabeça e das mãos, a gente vai trocar a água, tá? Aí nós vamos agora expor a questão do tórax. Então, a gente vai, né? Lembra que ele estava cobertinho com lençol? A gente vai baixar o lençol até a região genital. E a gente vai higienizar toda a região do tórax e do abdômen com movimentos circulares. Por quê? Porque esses movimentos circulares, eles ativam a circulação do paciente. E nesse momento, a gente vai observar como é que tá as mamas, como é que tá a pele do paciente, se tem presença de alguma urticária, como é que tá a integridade dessa pele mesmo. Aí a gente lava, faz toda a higiene, tá? Como eu falei para vocês, o tórax a gente faz igual, da mesma forma que os membros superiores, que os braços, a gente não lava. A gente pega uma compressa, molha ela com sabão e ensaboa, né? Aí depois pega uma outra compressa, retira o sabão e com a toalha do paciente a gente enxuga, tá? Aí depois disso, nós vamos para os membros inferiores. Como que é feita a questão dos membros inferiores? Os pés a gente vai lavar. A gente pode pegar uma baciazinha e colocar embaixo para poder jogar água. Como eu falei para vocês, cabeça, mãos e pés a gente lava porque relaxa o paciente. Então a gente observa também como é que tá as unhas dele, tá? Para que a gente possa
cortar se tiver necessidade. E outra, sempre que a gente higienizar um membro do paciente, a gente deve enxugar bem, tá? E aí a gente higieniza os pés, higieniza as coxas dele, do tornozelo até a raiz da coxa e do lado oposto ao que se está trabalhando. Aí nós enxugamos bem esses membros, trocamos novamente a água e a luva. É obrigatório nesse momento trocar a luva, tá? Por quê, né? Porque a gente vai fazer agora a higiene íntima do paciente. Por último, é a higiene íntima. Então, a gente coloca a comadre no paciente. A comadre é como se fosse, encaixa no bumbum do paciente, tá? Para que a gente possa molhar, para que a gente possa higienizar a região íntima dele e não molhar o leito dele, né? O colchão dele. E aí, a gente vai aprender ainda hoje como que é feita a higiene íntima feminina e masculina. E aí, logo após isso, nós trocamos obrigatoriamente a água da bacia e a luva de banho, retirando a comadre e deixando-a de lado. Viramos o paciente em decúbito lateral, colocando a toalha sobre as costas e nádegas, mantendo ele na posição com o auxílio de outra pessoa. O banho no leito é dado por 2 pessoas, porque é um procedimento cansativo e dependendo do paciente, a gente não consegue dar só, tá? Então, a gente tem que ter alguma pessoa para ajudar a gente. Aí nós vamos lavar as costas deles e enxugar, né, massageando, incluindo a nádega e o cóccix do paciente. Faz primeiro toda a parte anterior, vira o paciente de lado e faz a higienização da parte das costas, da parte posterior, do cóccix, das nádegas dele, tá? E aí deixamos ele em decúbito lateral, empurrando a roupa úmida para o leito, enxugando o colchão. Nesse momento, a gente vai fazer a higienização do colchão. Então, ele já tá ali de ladinho, né? Que a gente estava fazendo a higienização da parte das costas dele. A gente pega o lençol e vai puxando para a parte do ladinho que ele já tá. E aí, a gente já vai aproveitar para fazer a higienização. Nós vamos trocar as luvas novamente, né? Para não contaminar a roupa limpa. E aí, a gente procede, né? A higienização do leito. Depois que a gente faz a higienização do leito com o paciente em decúbito lateral, que é o paciente viradinho de lado, nós pegamos um lençol limpo e aí nós colocamos ele empurrando ele uma parte para as costas do paciente. Aí nós pegamos o paciente e viramos ele para o outro lado. Por quê? Agora a gente vai higienizar o lado oposto. Aí a gente pega, né, faz toda a higienização do leito com água, com álcool e uma compressa e traz a outra parte do lençol, tá? Aí nós retiramos toda a roupa suja do paciente, o lençol e desprezamos no hamper. O hamper é tipo um saco de lixo, só que ele é de tecido, pra gente desprezar lençol, roupa suja do paciente. Oi. Nesse procedimento aí, falando que coloca o paciente de ladinho, e se por acaso o paciente tiver, vamos dizer, uma dor abdominal por essa região, que ele não consiga ficar de lado, como é que faz? A gente só pode movimentar o paciente se não tiver nenhuma contraindicação. Geralmente não tem contraindicação para decúbito lateral, tá? Geralmente não tem contraindicação. Tem mais contraindicação para elevação da cabeceira. Mas para decúbito lateral é muito raro ter. É praticamente nula essa questão de não poder colocar ele de lado. Geralmente sempre pode, tá? Aí a gente sempre tem que ter uma pessoa para ajudar a gente, porque a outra pessoa ela vai segurar o paciente para que ele não vire, né? Para que ele não caia para o lado. Então, enquanto você tá lá higienizando um lado da cama, ajeitando o lençol, a outra pessoa vai estar segurando ele. Aí do outro lado da mesma forma. A pessoa passa pro outro lado e ele se apoia. Oi? Mas se o paciente tiver cirurgia, assim, tiver com pontos, bastante pontos, assim, e não poder virar de lado? Gente, geralmente dá sim pra virar, porque quando a gente vai dar o banho no leito dele, geralmente ele já tá melhorando. Se for, por exemplo, um pós-cirúrgico imediato, ele vai tomar banho só até após 24 horas. Dependendo de onde seja o local da cirurgia, a gente tem que fazer malabarismo para poder conseguir dar o banho no leito dele.
tenta colocar ele com uma posição que não seja tão de lado, mas a gente dá um jeitinho para poder trocar a roupa de cama dele, tá? Se não puder ser 100% de lado, digamos que ele tem uma incisão que fica na parte lateral, né? E ele não pode ser virado para aquele lado. A gente vai ter que colocar ele de uma forma que dê para puxar o lençol, que dê para higienizar o leito. Por isso que é importante ter outra pessoa te ajudando, para que possa ser feito o procedimento. Mas é muito raro isso acontecer, porque a maioria das incisões cirúrgicas são na parte abdominal, né? Tipo apêndice, apendicectomia, retirada de vesícula, tudo é naquela região do abdômen, da frente, né? Do paciente, né? Na região anterior. Lateral é muito raro, o paciente não poder virar de lado. Mas quando não pode, a gente tem que afastar ele um pouquinho, tem que procurar a ajuda de outro profissional para que a gente possa fazer a limpeza do leito. Ele não pode ficar sem tomar banho e sem ter o leito dele higienizado, sem trocar roupa de cama. Tem que dar um jeito. E, professora, esses procedimentos a gente sempre vai ter a ajuda de outro técnico, né? Sim, sim. O banho no leito ele é feito com o auxílio de outra pessoa, para que a gente possa movimentar o paciente, tá? Principalmente paciente que está 100% inconsciente. Não se preocupem com isso, tá? Sim, sim. Tá bom. Aí nós vamos retirar, né, a roupa suja do leito, trocar toda a roupa suja, né, colocar ela no hamper, vestir o paciente, né, vamos pentear, trocar a fronha de travesseiro, né, limpar a bacia, comadre, recompor toda a unidade, colocar tudo no lugar. A gente organiza o ambiente, retira as luvas e higieniza as mãos. A gente pode também aproveitar para fazer uma massagem no paciente de retorno venoso, para que ele fique mais à vontade. A gente deixa ele sempre em posição confortável no final do procedimento, né? Coloca ele na melhor posição. Eu não sei se vocês viram, mas circulou uma fotinho de uma paciente que a enfermeira fez todo o banho dele no leito, aí ela arrumou o cabelo da paciente, ficou super fofinho. E esses atos, assim, eles são muito importantes para o paciente, porque ele tá ali acamado, ele não consegue cuidar de si, né? Então a gente tem que tentar dar um jeitinho. Aí no final disso, né, do procedimento, a gente vai até o prontuário, anota tudo que a gente fez, todo o material que foi utilizado, se tinha alguma anormalidade, a gente anota também, tá? Como eu falei para vocês, todo procedimento tem que anotar. Ficou alguma dúvida sobre o banho no leito? Várias, né? Eu não consegui visualizar, professora, a parte da cabeça, assim. A senhora foi falando e eu tentei entender, mas não consegui. Como higienizar a cabeça? Sim, em relação que a senhora disse que tem que molhar, né? Sim, sim, tem que molhar. É porque assim, quando vocês vão observar, quando a gente for para o laboratório vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas é assim, ó, a gente eleva a cabeceira, né, do paciente para poder dar o banho no leito. Quando a gente pode, quando não pode, a gente não eleva. O que a gente faz? A gente, com o auxílio de outra pessoa, sempre vocês vão ter outra pessoa para ajudá-los, né, a dar o banho no leito. A gente inclina um pouco a cabeça do paciente, coloca uma bacia embaixo e um saquinho plástico abaixo da bacia. Para quê? Para não molhar a cama, né? Então, essa bacia vai estar abaixo da cabeça do paciente. Aí a gente inclina um pouquinho a cabeça dele, molha a cabeça dele, pega o shampoo e lava toda a cabeça dele e vai molhando com cuidado. E a outra pessoa que tá te auxiliando, ela tá ali segurando ele, ajudando ele, para que você possa lavar a cabeça dele. Aí sempre fica uma bacia. Ah, entendi. No caso, é a cabeça para frente, então, Isso, né? a gente inclina um pouquinho a cabeça dele para frente. A pessoa segura, apoia para você poder lavar. Aí abaixo fica a bacia para não molhar o leito. E abaixo da bacia fica o saquinho plástico. Ah, ok. Agora entendi. Conseguiu? Visualizou? Vai ficar mais Sim, fácil. agora visualizei. Vai ficar mais fácil para vocês na prática, tá? Bem mais fácil quando vocês forem pro laboratório. Vocês vão conseguir visualizar isso bem. Vocês têm mais alguma dúvida sobre esse procedimento?
Só na prática, professor. Tu ficou com dúvida em relação só à questão de não poder virar ele de lado, né? Mas isso daí a gente vai ter que dar um jeito pra fazer, porque a gente tem que trocar a roupa de cama dele, a gente tem que deixar ele em posição confortável. E outra, né? A gente sabe que se a gente não virar o paciente, não trocar o decúbito do paciente, né? Não realizar essa mudança, o paciente ele pode adquirir aquelas lesões por pressão, ficar com aquela lesão, né? Quando o paciente ele fica numa posição por muito tempo, ele não tem para onde, ele adquire lesão por pressão, que é mais comum na região sacral, na região do calcâneo, na região aqui da escápula. Então, né, é muito importante que a gente consiga movimentar esse paciente, tá? Oi? Nada não, professor. Entendi, obrigado. Hein? Entendeu? Então, a gente tem que dar um jeitinho para tentar mudar ele, né, de decúbito. Tanto para poder realizar a higienização, quanto para poder prevenir lesão por pressão. Alguma cobaia aí para tomar banho? Tô oferecendo aqui. Eita, já quer praticar. Então, agora a gente vai falar sobre banho de aspersão, né, que é o banho de chuveiro. Eu falei para vocês na aula sobre higiene individual, eu acho que eu citei para vocês, né, que o paciente que ele não é acamado, que ele não tá tão debilitado, ele pode tomar o banho dele de chuveiro, porque o banho no leito, como a gente viu, é para paciente debilitado, que não consegue levantar, né? Então, o banho daquele paciente que não tá acamado é o banho de chuveiro mesmo, né? Pega a toalha dele e vai. Porém, nós temos que estar sempre atentos, né? Chegou o momento do banho do paciente, e aí o que a gente vai fazer? Nesse momento, a gente vai lá, né, observar a questão da temperatura da água, tudo isso, todos esses cuidados a gente tem que ter. E se for um paciente idoso, principalmente, ou um paciente que está meio debilitado, a gente tem que colocar ele numa cadeirinha de rodas, é mais seguro para que ele possa tomar o banho dele no chuveiro. Se ele necessitar de ajuda, né, no banho, a gente tem que ajudar, tá bom? Mesmo sendo um banho de chuveiro. Outra coisa também, gente... Mas tem aqueles pacientes que não quer, né? Mas a gente sempre tem que ficar próximo. Nesse momento do banho do paciente, desse banho de chuveiro, é o momento que a gente pode utilizar para trocar a roupa de cama, para higienizar o ambiente. A gente sempre tem que estar atento, porque se aquele paciente rebaixa no chuveiro, a gente não tem como intervir se a gente estiver muito longe. Então, a gente tem que estar sempre perto, tá? Na hora desse banho. Voltando, né? Qual é o material que é necessário para fazer o banho no chuveiro? A roupa pessoal, né, do paciente, o pijama, a camisola, o que for fornecido pelo hospital, a toalha de banho do próprio paciente, o sabonete individual, o pente e a luva de banho, ela é opcional. A luva de banho, né, é para nós quando a gente for ajudar ele. Caso seja um paciente idoso que não consegue tomar banho sozinho, a gente coloca ele numa cadeirinha de rodas, leva ele pro chuveiro e ajuda. Como eu falei para vocês, a gente higieniza as mãos e explica o procedimento que a gente vai fazer para o paciente. Aí reúne todo o material e leva até o banheiro. Encaminhamos o paciente ao banheiro e nesse momento a gente também tem que fechar todas as portas e as janelas. Abrimos o chuveiro e vemos como é que está a questão da temperatura da água. Ajudamos o paciente a se despir caso ele não consiga fazer sozinho. E deve ser iniciado o banho se a situação permitir, né? Como eu falei, a gente pode deixar ele lá sozinho, mas nunca deixar a porta totalmente fechada. Enxugar e ajudar o paciente a fazer, né? Observando sempre como é que está a integridade da pele, como é que foi a reação ao banho. Ajudá-lo também a se vestir, se ele não conseguir fazer sozinho. Pentear ele, né? Também, caso ele não consiga. E conduzir o paciente até o leito, colocando em posição confortável, né? A gente arruma lá o leito dele, deixa toda a unidade em ordem, guardamos o material que a gente utilizou, colocamos tudo no lugar, e aí chamamos os responsáveis para fazer a limpeza do banheiro. Aí, nesse momento, a gente higieniza novamente as nossas mãos e fazemos as anotações. Se a gente presenciou algum tipo de lesão na pele do paciente, a gente vai anotar. Se aquele paciente rebaixou durante o banho, a gente vai anotar. Tudo isso a gente anota. E
Aqui, né, tem a observação que sentar na cadeira embaixo do chuveiro é mais seguro para os pacientes idosos ou para os pacientes que ainda estão muito fracos, facilitando para que eles lavem as pernas e os pés com a menor probabilidade de escorregarem. Durante o banho, deve-se assegurar a privacidade do paciente, mas pedir-lhe para não trancar a porta e chamar se precisar de assistência. E nós devemos estar sempre por perto, tá? Falei já para vocês sobre isso, né? Deixa ele tomar o banhozinho dele, tem um pouco de privacidade, mas a gente não pode se ausentar da sala, do leito, tá? Nesse momento a gente organiza o ambiente, higieniza, troca roupa de cama e aguarda o paciente retornar. Ficou dúvida sobre E sempre dá uma bisaiadinha no banheiro. Gente, isso acontece muito em mulheres que tiveram parto normal, que vão levantar pela primeira vez. A gente vai, né, até o leito da paciente e aí pede pra ela levantar, né, após as 12 horas e tal. Mulher que teve parto normal. Levanta, a gente pede pra ela ficar no mínimo 10 minutinhos sentada na cama, né, no leito, pra poder levantar. Geralmente ela tá ótima e quando ela vai pro banheiro ela rebaixa, ela desmaia. É incrível. Então, sempre tem que ter alguém. É muito comum isso acontecer com mulheres que acabaram de ter parto normal, né? Porque elas estão muito debilitadas, muito fracas. O organismo ele tá se adaptando novamente. Agora, né, nós vamos falar sobre a higiene íntima feminina. Qual é o material necessário para ser realizada essa higiene? Um balde, uma jarra, um pacotezinho de gases, a comadre, né? Uma toalha de banho da própria paciente, sabão líquido ou polvidinho desgermante, as luvas de procedimento, o hamper, que é aquele local onde a gente coloca a roupa suja de cama, a roupa do paciente, uma pinça auxiliar, que é a pinça de Cherron, depois vocês vão visualizá-las, ela tem lá no laboratório, um biombo, um forro e saco plástico. Novamente, a gente higieniza as nossas mãos e explicamos o procedimento para o paciente. Não é necessário, porque a paciente é de sexo feminino, ser um enfermeiro do sexo feminino, não, tá? A gente pode ser do sexo oposto. Se o paciente não se recusar, ok. Reunimos o material e colocamos sobre a mesa de cabeceira. Vamos calçar as nossas luvas e trazer o hamper para próxima ao leito. Colocamos os biombos, né, para preservar a privacidade da paciente. E aí a gente coloca ela em posição ginecológica, sempre procurando expor o mínimo possível. Se a gente está higienizando a genitália feminina, o tórax tem que estar coberto, tá bom? Aí a gente coloca o forro sobre o saco plástico, colocando sobre a região do glúteo, para evitar molhar o colchão da paciente. E aí a gente vai colocar a comadre sobre a região glútea da paciente. E se a paciente conseguir, ela ajuda, tá bom? Não é necessário ter outra pessoa para te ajudar. Se a própria paciente conseguir se levantar e ficar em posição ginecológica. Para quem não sabe, posição ginecológica é aquela posição onde a paciente, onde as mulheres devem saber, né? Quando vão fazer PCCU, coloca as pernas entreabertas, né? Posição ginecológica seria essa. Ela também é conhecida como posição litotômica em algumas literaturas, tá? Litotômica ou ginecológica está relacionada a isso. Aí nós vamos colocar, né, a comadre, ela pode ajudar se ela conseguir. E aí a gente vai começar irrigando o monte pubiano. Como eu acho que eu mostrei para vocês na aula de higiene individual, anatomia, um pouquinho da genitália feminina, né? Da vulva. Então a gente higieniza aquela parte do monte pubiano e a vulva com água, despejando-a suavemente com o auxílio da jarra. Então a gente lava, tá? A gente não só passa a compressa molhada, não. A gente lava a genitália feminina. Aí despejamos uma pequena porçãozinha de polvidine desgermante, né, sobre o monte pubiano. Ensaboamos toda aquela região pubiana com a pinça montada em gaze, que é a pinça de Cherron.
Ai, meu Deus, eu fui dar um banho no leito e não tinha pinça de xerrum. Porque, gente, a gente vai se deparar muito com a falta de material. Principalmente em unidade pública, né? Infelizmente, somos materiais. Mas aí eu vou deixar de dar o banho no leito? Não, em hipótese alguma. Eu posso estar colocando uma luvinha estéreo. Se não tiver luva estéreo, com a de procedimento. Aí eu troco a luva de procedimento, né? Fiz todo o banho. Vou higienizar a região íntima, troco a luva de procedimento da paciente, tá? Se tiver a pinça, troca a luva também, tá? Mesmo com a pinça. A gente troca a luva para poder fazer a higienização da vulva, tá? Se não tiver a pinça, coloco a luva estéreo. Não tem a luva estéreo, troco a luva, mas uso uma luva de procedimento. Aí não tem luva, não faz, infelizmente, tá bom? Aí a gente pega, né, a pinça, coloca a gazezinha. Vocês vão fazer a boneca. O que seria isso? A boneca, vocês dobram a gaze em 4 partes. As 4, na verdade, você pega as pontas da gaze e coloca sobre o centro. Faz tipo uma trouxinha com a gaze. E aí, com o auxílio da pinça, você pega aquela gaze e vai fazendo toda a higienização do monte pubiano. Começa pelo monte pubiano. E a gente faz a higienização não é em movimentos circulares, não. A gente utiliza os 4 lados da boneca. É como se você fosse fazer um curativo, tá? Você Ai, gente, não tem como eu mostrar pra vocês. Mas você pega a pinça, né? Apoia a gaze e limpa um monte pubiano. Aí você vai desprezando a gaze, tá bom? Viu que a gaze já usou os 4 lados da gaze, você despreza. Aí depois disso você vai para a parte da vulva, afasta os grandes lábios, né? Lava eles no sentido antero-posterior, que é de cima para baixo, né? A gente começa higienizando a vagina e depois o ânus, tá bom? Sempre, quando a gente for ao banheiro utilizar papel higiênico, utilize da maneira antero-posterior, de cima para baixo, para não trazer as bactérias do intestino para a nossa vulva, né? Para a nossa vagina, que pode ocasionar uma infecção, tá? Para evitar a questão de infecções vaginais, que pode ser causada por um mau uso de um papel. Então, a gente tem que fazer a higienização antero-posterior, da vagina para o ânus, tá? Primeiro de um lado, desprezando a gaze, e depois do outro lado, tá bom? E por último, nós vamos higienizar a região anal, tá? Aí nós vamos jogar a água, né, da jarra sobre as regiões ensaboadas. Logo após isso, nós retiramos a comadre e enxugamos toda a região lavada com a toalha de banho do próprio paciente. Colocamos ela em posição confortável. Pode ser decúbito dorsal, que é aquela do paciente deitadinho mesmo. Se ele quiser ficar em decúbito lateral e não tiver contraindicação, se ele quiser continuar com a cabeceira elevada, não tem problema. A gente deixa ele em posição confortável, tá? Aí nós desprezamos toda a roupa suja, né? Toalha, o pijama, tudo isso a gente despreza no hamper. Aí levamos a comadre até o banheiro, juntamente com o balde, as jarras, higienizamos para poder guardá-los. Retiramos as nossas luvas, higienizamos as nossas mãos e vamos anotar no prontuário. Então, né, nesse momento, a gente vai fazer a anotação. A gente tem que sentar e fazer uma anotação direito. Vai ver direitinho. No momento do procedimento, a gente examina mesmo. A gente observa toda a integridade da vulva, ver como é que tá os grandes, os pequenos lábios, a uretra, se tem secreção no meato uretral, como é que tá a vagina, tem secreção vaginal? Se tiver, a gente vai anotar, tá? Anota como é que tava, se era esbranquiçada, esverdeada, amarelada, se tinha mau cheiro, como é que tava, tinha um odor fétido. Então, tudo isso a gente tem que saber pra gente poder anotar, tá bom? E aí, a gente vai, né, faz toda a anotação para que possa ser solicitado um ginecologista caso tenha alguma anormalia, seja detectada alguma anormalia. Agora a gente vai falar sobre a higiene íntima masculina, né?
Os materiais que a gente vai utilizar é um balde, uma jarra, um pacote de gases, a comadre, a toalha de banho do próprio paciente, o sabão, né, que é o polvidine desgermante, as luvas de procedimento, o hamper, a pinça auxiliar, que é a de Cherron, que eu falei para vocês, um biombo, um forro e saco plástico. Novamente, a gente higieniza as nossas mãos. Sempre antes de iniciar um procedimento, a gente higieniza as mãos. Vamos até o nosso paciente e explicamos o procedimento ao paciente. Da mesma forma, não é porque o paciente é do sexo masculino que uma enfermeira não vai poder fazer o procedimento, tá? Vamos lá, explicamos o procedimento. Ficou constrangido? Fala que é normal, explica tudo o procedimento para ele, faz ele ter confiança na gente. Aí nós reunimos o material e levamos até o leito dele, né? Vamos proteger a privacidade do paciente com biombos e trazemos o hamper para próximo do leito. Aí a gente vai calçar as nossas luvinhas de procedimento, posicionar ele expondo somente a área genital, ok? Colocamos o forro plástico sobre a região glútea, colocamos a comadre sobre a região glútea com o forro com a ajuda do paciente. Aí a gente vai fazer ele na mesma posição, tá? Ele fica na posição também ginecológica, porque é mais fácil pra gente fazer a higienização dele. Até porque ele vai estar com a comadre abaixo da região glútea. Então, ele tem que levantar um pouquinho e ficar na posição ginecológica. Aí nós vamos irrigar com a água, né? A região genital. Aí nós vamos dobrar e pinçar a gaze com a pinça de Cherron, que é a pinça auxiliar, e despejar uma pequena porção de sabão, né, do iodo polvidine. Aí nós vamos colocar sobre a região genital e ensaboar os genitais com a pinça montada em gaze, sempre desprezando a gaze em cada etapa. Nesse momento, a gente inicia, né, faz a região ali da genitália masculina, tracionamos o prepúcio. Lembra que eu falei para vocês que é importante tracionar o prepúcio, né? Para que a gente possa expor toda a glande, tá? Para que a gente possa higienizar toda a região da glande. Com movimentos circulares, tá? É diferente da questão da higiene feminina. Aí a gente começa a higienizar pelo meato urinário, né? Que fica na parte da glande, né? Na cabeça do pênis. Aí a gente traciona o prepúcio, expõe toda a glande, higieniza toda a glande, parte para parte do corpus do pênis e por último a gente faz a região escrotal e a região anal. Lembrando que eu posso também virar o meu paciente em decúbito lateral com o auxílio de outra pessoa para fazer a região anal quando eu for fazer a parte das costas dele, que aí eu posso higienizar a parte dos glúteos e a parte do ânus, tá? Depois disso, eu vou despejar o conteúdo da jarra sobre a região pubiana, né? Seria água para poder enxaguar, né? Sobre as pregas inguinais, sobre o pênis e sobre a bolsa escrotal. Nós tracionamos o escroto, enxugando a face inferior no sentido do escroto perineal. Aí nós vamos retirar todo o sabão, retiramos a comadre, enxugamos toda a região lavada com a toalha de banho, né? E posicionamos novamente o prepúcio. Colocamos o paciente em posição confortável, desprezamos a roupa dele suja no hamper, né? A roupa juntamente com os lençóis sujos. Levamos a comadre juntamente com o balde, a jarra, né? Higienizamos elas e guardamos. Retiramos as nossas luvas e vamos higienizar as nossas mãos e fazer as anotações. Na mesma forma que na higiene feminina. Se tiver presença purulenta, presença de algum tipo de secreção uretral, a gente tem que limpar com gás antes de proceder à limpeza com água e sabão. E nós também temos que fazer as anotações desses achados, tá bom? Sempre, tanto na higiene feminina quanto na masculina. Teve presença de secreção, sendo purulenta, de qualquer forma que for, a gente tem que anotar e tem que saber anotar, colocar como é que era, as características. Tinha odor fétido, era leitosa, era amarelada, como é que estava aquela secreção. Aquela leucorreia, que é o nome que a gente fala, tá? Quando a gente fala de
de corrimento, né? Corrimento tanto uretral quanto vaginal, a gente tem que falar leucorreia. A gente anota como leucorreia. Ficou alguma dúvida? Professora, só uma dúvida aqui, deixa eu lhe perguntar. No caso, a pessoa fez a higienização do paciente, né? Tomou o banho dele lá. No caso dos pacientes que estão inconscientes. Aí o paciente, depois desse banho e tal, ele fez as necessidades dele, só que ele não sabe falar, né? Então aí, tipo, ele vai passar a noite toda como é que a gente tem um procedimento de estar olhando se esse paciente não tá mijado, no popular mesmo, não tá mijado, não tá defecado. Ou como é que é? Só na hora do banho que você vai saber se ele tá sujo? Não. Entendeu? Entendi. Como ele não tá falando, como ele tá inconsciente, se vamos supor, depois desse banho, vamos supor, 9 horas do dia. Aí depois disso ele fez as necessidades dele e ele só vai tomar banho no outro dia. Aí como é que fica isso aí? Não, a gente tem que estar procedendo, tá? Tem os horários sim para fazer tanto as trocas da fralda quanto a olhar, né, se o paciente defecou. Tem todos os horários. Tudo está no prontuário. No prontuário, quando o paciente ele é acamado, tem toda a prescrição. Assim como os sinais vitais que a gente tem que verificar, tem que estar trocando a fralda. Naqueles momentos que a gente vai fazer uma medicação, a gente tem que verificar a questão da fralda também do paciente, sempre, tá? Não é só quando a gente vai dar banho, não. A gente fica atento sempre a isso, principalmente em paciente inconsciente, tá bom? Ok, professora, valeu, obrigado. Ah, eu ia falar até para vocês. Não sei se vocês conhecem os POPs, os procedimentos operacionais padrões. Já ouviu falar em POP? Eu nunca ouvi falar, não. POP são os procedimentos que são operacionalizados. Como assim? Eu tô dando essa aula aqui para vocês e eu expliquei para vocês os procedimentos. Quando você for trabalhar, por exemplo, na Santa Juliana, que é um setor privado, lá tem um POP a ser seguido. Por quê? Porque ele facilita. Digamos que você é novo contratado e aí você chegou lá tem todo um procedimento que você deve fazer. Aqui a gente chama até de checklist. Isso aqui que eu tô dando para vocês é como se fosse um checklist. Mas não quer dizer que quando você chegar no Hospital Santa Juliana, o procedimento vai estar igualzinho. Não tá, gente. Não tá mesmo. Já falei, né, sobre isso. Acho que eu falei mesmo. Esse POP, ele ajuda a gente a se encontrar. Digamos que na fundação, o banho no leito é de um jeito. Claro, né, que sempre obedece as medidas de higiene, de profilaxia, as técnicas corretas. Mas às vezes muda de um lugar para o outro. O nome disso é procedimento operacional padrão. Aí na Santa Juliana, o banho no leito ele é de um jeito que tá às vezes diferente do que você aprendeu na prática, mas não foge muito. E esses POPs, eles são importantes demais, porque digamos que eu vá tirar férias e aí eu vou deixar meus pacientes com outro enfermeiro, né? E aí aquele enfermeiro, ele não vai fazer diferente de mim, não, porque lá é padronizado. O cuidado lá é padronizado. O banho no leito é padronizado. A passagem de sonda é padronizado. Nesse POP é um checklist, vai vir direitinho. Por exemplo, passagem de sonda. Qual é o primeiro procedimento? Higienizar as mãos. Depois, explicar para o paciente. Depois, preparar o material. Então, sempre vem padronizado. E é muito bom, é importante falar isso para vocês, porque às vezes vocês se deparam no hospital que às vezes é um pouco diferente. Não foge muito disso daqui não, que eu falei para vocês. Mas às vezes é um pouco diferente, muda alguma coisa ou outra. Mas aí a gente segue o procedimento do hospital, tá? Procedimento padrão do hospital. E em relação à troca de fralda, a tudo isso, a gente tem que estar atento. Às vezes não está lá no prontuário, verificar a fralda do paciente. Mas a gente tem que ter a consciência de quando a gente vai fazer uma medicação, de olhar. Porque a gente sabe que aquele paciente tomou banho, aquele paciente está inconsciente, ele não vai saber falar. Então é um pouco da gente também ter consciência. Professora, o procedimento com crianças é igual? Não, muda também. Algumas coisas mudam. Em relação a crianças, tá? O procedimento de fazer primeira higiene oral é igual, tá? Mas algumas coisinhas ou outras mudam. Obrigada. De nada. Mas a regra, gente, é como eu falei pra vocês. Se vocês verem diferente disso, tá errado. É oral, higiene oral, cabeça, aí depois membros superiores, tórax, membros inferiores, aí região íntima, né, que fica por último, e a parte posterior. É a regra.
Pode mudar alguma coisa por conta da padronização? Pode. Mas não muda muito, não. Vocês têm alguma dúvida? Pessoal? Ficou tudo certo? Tudo ok. Quando terminar a aula, agora no final, eu vou mandar o material para vocês e vou mandar para você, vou mostrar para vocês. Explicou bem explicado. Oi? Então ficou sem dúvida, tá tudo ok, né? Eu vou mandar para vocês a imagem do hamper, vou mandar também da comadre, que ficaram algumas dúvidas. Não se preocupem com isso não, vocês ainda vão ver isso na prática, tá? Então, gente, boa noite, tá? Até agora a gente vai se ver... Oi? Eu acho que eu não entendi, mas... Alguém falou alguma coisa? Ele Eu falei tranquilo. Não entendi. Boa noite, professor. Ele falou, professora, desliga, câmbio. Ah, minha nossa. Agora a gente tem um fruta. Agora eu entendi. Boa noite, pessoal. Amanhã a gente vai fazer trabalho, né? Amanhã é sexta-feira, né? Tô perdida. Mas amanhã, se eu não me engano, é trabalho. Eu vou mandar o trabalho no grupo e explico pra vocês direitinho como deve ser feito, tá bom? Fiquem com Deus. Tá bom. E muito obrigada pela participação. Tchau.